Boa tarde a todos. Obrigado, a Vera, pelo convite. Espero que a nossa apresentação aqui venha contribuir também na visão da aplicação da atividade metrológica na área de saneamento. Esse é o nosso título, né? E, como sempre, a gente tem que tentar contextualizar, né, a importância de todo esse processo. Vivemos um momento importante na nossa economia, tá, onde vários elementos começam a serem abordados e cobrados, de certa forma. Então, essa globalização, terceirização, mas eu gostaria de frisar dois aspectos importantes que a economia e também a sociedade está cobrando, que é a expectativa da qualidade, tá, e também para a questão da sobrevivência das empresas, né, é necessário ter uma eficiência operacional. E sem isso, acho que fica impossível pensar numa população de 7 bilhões de habitantes num planeta como o nosso, né, e com recursos escassos. Bem, para começar a falar sobre medição de fluxo, né, eu gostaria de apresentar para vocês, talvez alguns conheçam, né, que é um protocolo internacional de medição e verificação do desempenho energético. E dentro desse protocolo se aborda o conceito de medir e verificar. Procurando nesse texto, né, nesse protocolo, identificamos a definição de energia e até destacamos aqui o conceito de que eles entendem de energia. Energia é consumo de energia propriamente dito, ou de água ou de demanda. Então, o que nós estamos vendo hoje que existe uma correlação extremamente forte do conceito de energia e água. E estamos vivenciando aqui no estado de São Paulo até uma questão da disputa em relação do uso da água, se é para gerar energia ou se é para consumo. Então, essa questão está sendo bastante colocada hoje, no momento que nós estamos vivendo. Bem, para que serve medir e verificar, né? Hoje em dia, as empresas e até os gestores, e até os gerentes, né, e diretores estão em busca de indicadores. Indicadores que possam ser usados para avaliar como a sua empresa está, como que ela está em relação aos outros, ou fazer um benchmark, né? Então, medir é uma boa ferramenta justamente para começar a utilizar de forma mais confiável novos conceitos e indicadores, né? Conceitos tal como o quê? Voltar. Voltou. Muito bem. Conceitos tal como o quê? Custo do ciclo de vida de produtos e serviços e processos. O quanto de water to water, quer dizer, o quanto de energia se coloca exatamente na água para poder gerar. Indicadores simples como quilowatt de watt-hora por metro cúbico gerado, com conhecimento de embedded energy, quer dizer, quanto de energia se coloca para gerar, fabricar determinados produtos, né? Isso é uma coisa que está... todas as empresas e todos os gestores estão em busca desses indicadores. E esses indicadores são obtidos de que forma? Medindo. Uma vez medindo, se verifica como que está. Então, a medição é um processo extremamente importante para fomentar o quê? De informações para gerar ações de gestão. E aqui temos outros conceitos também que eu não gostaria de listá-los, mas aqui estão apontados para vocês, que são as preocupações que a gente vai ter, com certeza, né, a partir de agora, o momento que nós estamos vivenciando. Bom, falando medir e verificar, estritamente em saneamento, né? Como que é a abordagem da medição de fluxo no setor de saneamento? Aqui vocês estão vendo um fluxograma onde mostra onde existem ou devem existir medições, apontados aqui por uma letra M maiúscula e uma letra M minúscula. Existe no saneamento uma distinção entre medição de grandes vazões e medições de pequenas vazões, comumente chamado de macromedição e micromedição. Então, esse cenário aqui seria o cenário desejado que ocorresse em todo o sistema de captação, distribuição de saneamento e de água.
Mas para que serve tudo isso? Bem, essencialmente para uma empresa, implicação para fins de faturamento. Então, há uma necessidade de fazer o quê? A micromedição para fazer faturamento. Hoje, no setor de saneamento, se busca muito informações sobre as perdas do saneamento. Então, é necessário medir para justamente identificar quanto de água se perde. É o chamado Índice Geral de Perdas. E óbvio que medir implica em gestão. Ninguém vai conseguir gerenciar, fazer a gestão de uma empresa se não sabe o que está acontecendo dentro dela. E também serve para medir o quê? A sua eficiência e também indicar como ações para futuro, para planejamento futuro de novas ações. Então, é isso que deveria existir no setor de saneamento. Mas, historicamente, e isso eu até reconheço que as empresas não têm culpa em toda parte, mas em parte, é que o conceito de medição de fluxo foi focado principalmente aqui, no consumidor final. Se pensou em medir o consumidor final. E aqui, na captação e no tratamento, existia medidor? Até existia. Só que não era o foco a medição do fator do que foi captado, nem que foi produzido, porque o objetivo era chegar a água à torneira de todos os consumidores, custe o que custar. Hoje, com a escassez, é necessário saber exatamente quanto está se puxando. E a pergunta é, as empresas sabem quanto que elas estão captando? Elas têm ações de macro-medição? Elas sabem quanto que elas estão perdendo no tratamento? Elas têm macro-medição aqui? Elas sabem quanto que perde na sua rede de transporte, distribuição? São perguntas que impactam diretamente no índice geral de perdas. E os números, alguns de vocês devem conhecer, eu vou mostrar alguns para vocês aqui, que de certa forma são assustadores, né? Muito bem. Olhando para a empresa, como que ele enxerga o medidor de água? O vulgar, o comum hidrômetro que vocês conhecem. Eles enxergam aquilo como sendo a caixa registradora da empresa. Que, na verdade, eles não estão medindo água, eles estão medindo dinheiro que está passando por lá. Então, o medidor é um medidor de fluxo de dinheiro, de recursos da empresa. Bem, a água está se tornando um fluido escasso e caro. Com a abundância que nós tínhamos até então, e até, diria, a despreocupação que a própria sociedade tinha em relação à questão da quantidade de água que ela está consumindo, hoje nós estamos vivenciando exatamente isso. Tem que economizar gota a gota. E teríamos que medir gota a gota. Então, essa é a nossa preocupação hoje. Falando especificamente em índice geral de perdas, essa chamada matriz de perdas, adaptado da IWA de 2000, existem outros modelos, né? Mas o conceito geral é quanto de água foi produzido e quanto de água foi faturado. Foi faturado e o que não foi faturado. Tá? Agora, se não foi faturado, o que aconteceu com ela? Foi perdida de que forma? Existem duas definições básicas, chamadas perdas físicas e as perdas não físicas. Físicas são aquelas que efetivamente vazam, seja pela adutora, seja pelo ponto do consumidor, seja pelo ramal, e as perdas não físicas são chamadas perdas comerciais, que advém da onde? Da capacidade ou da incapacidade dos sistemas de medição, tal como o hidrômetro, de medir. Ou seja, existe um erro associado, existe um problema meteorológico associado na questão das perdas comerciais. Sem, obviamente, esquecer que sempre vai vazar. Tá? Existe uma pesquisadora europeia que ela disse uma vez no congresso a seguinte frase: o vazamento numa rede, ela tem que existir para garantir a integridade do sistema. Ou seja, se não vazar, a rede explode. Então, o vazamento é inerente a qualquer processo de transporte de fluido. Agora, quando se vaza, tem que ser também
determinado e tem que ser minimizado para garantir a mínima garantia justamente do quê? Da integridade do sistema. Muito bem. Assim sendo, medir e verificar é uma ação, diria, muito importante para todas as empresas, e eu acho que é interessante, porque é um conjunto de orientações, recomendações e boas práticas, mas que precisam ser ampliadas. Ajudam nos diagnósticos, mas muitas vezes não são perenes, porque se faz diagnóstico e depois se esquece e não transforma isso como uma prática usual. Agora a pergunta, qual é a confiabilidade dessas informações? Portanto, para você verificar a eficácia de ação de vazamentos, que é o objeto hoje, tirando a falta d'água em algumas cidades, essas ações de companhia de saneamento, é justamente ações de combate às perdas precisam avaliadas com confiabilidade e principalmente fundamentadas, né? E aí, fundamentar o quê? Umas ações precisam de ter medições reconhecidas. Aí a metodologia entra um aspecto muito importante. O quanto que uma medição é confiável? Então vamos tratar agora do conceito, justamente como que estão os números, tá? Esse gráfico aqui mostra o índice de perdas nos municípios do Brasil. Isso é uma base de 2012, tirada do SNIS, que é o Sistema Nacional de Informação do Saneamento. Esse sistema ele já existe há vários anos e ele é usado justamente para fazer um diagnóstico de como as empresas estão no Brasil, em termos de competência e eficiência, mas também é usado para ser um balizamento para repasse de financiamento no investimento de saneamento básico. Então, esses gráficos que vocês estão mostrando, que é um box plot, né? Ele mostra, aqui chamados quartis, como que estão os índices de perdas. Vocês podem perceber que os números são alarmantes, né? Esse gráfico aqui mostra por regiões do Centro-Oeste, regiões do Nordeste, do Norte, Sudeste e Sul. Claramente dá para perceber que no Sul e Sudeste os índices de perdas tendem a ser menores. No Nordeste, no Norte e Nordeste os índices são os maiores, como vocês podem observar. Mas o que vocês podem observar aqui também, a tamanha variabilidade desses índices de perdas. Esses asteriscos aqui são chamados outliers, né? Dentro do processo de metodologia, que sabem que é o quê? Pontos fora da curva. O quanto isso aqui é confiável, ou melhor dizendo, o quanto isso aqui é confiável, né? Quer dizer, índice de perdas abaixo do que é considerado aceitável, que é abaixo de 20%. Então essa confiabilidade aqui pode ser um pouco questionada. Bem, se a gente tentar categorizar e na verdade, fazer um tratamento um pouquinho mais, tirando os outliers, nós construímos, também baseado nos dados do SNIS, o que se chama justamente a universalização do saneamento, que é o assunto que está muito colocado em discussão também, universalização do saneamento é ter o quê? Não somente água tratada, mas também o esgoto, captado e tratado. Então esse gráfico aqui mostra o seguinte, quanto mais à esquerda, né, significa que está próximo da universalização, do processo de universalização. E quanto mais à direita, longe disso. Isso aqui é um cenário Brasil, dividido por regiões, e claramente a gente vê que tem muita coisa a ser feita. Muita coisa que ainda as empresas, os estados, os municípios têm que trabalhar. Mas os números, em termos de perdas, são enormes. E tratamento de esgoto também. Então, isso é a universalização do saneamento. Vemos aqui somente algumas regiões, algumas ações que atingiram os chamados níveis internacionais. Então, tem muita coisa a ser feita. Fazendo o mesmo diagrama, agora postando para São Paulo, o estado de São Paulo, onde nós vivemos, nós observamos que existe um número razoavelmente bom, próximo da universalização do estado de São Paulo. Mas ainda existe muita coisa a ser feita. Só para caracterizar vocês, o serviço público na região metropolitana de São Paulo está aqui. Ou seja,
muita coisa tem que ser feita. Uma metrópole é uma coisa, diria, praticamente difícil ou quase impossível de administrar, de gerenciar. Então, as grandes metrópoles têm problemas seríssimos em relação à universalização, principalmente na questão de perdas, né? Muito complicado isso. Mas, óbvio que a gente tem regiões de excelência. Geralmente, as regiões de excelência são pequenos municípios, onde a diversidade é muito menor e é possível fazer uma gestão muito mais eficiente para tentar atender a universalização. Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: os números estão aparecendo, só que a pergunta é, qual a confiabilidade disso? Primeiro, entender o que é confiabilidade, né? Tem várias interpretações. E dependendo do contexto e da sua expectativa, você vai encarar cada um desses elementos aqui. Uma delas é, tem disponibilidade? Tem reparabilidade? É o conceito que o cara que faz manutenção deseja ter sobre o sistema. Tem segurança contra acidentes? Segurança contra acesso não autorizado? Outra visão, o usuário entende e sabe o que faz. Outra visão, não há reclamação ou questionamento. Para o gestor de uma planta, a melhor coisa do mundo é essa. Funciona, não há reclamação e o quê? Não há questionamento, ele continua trabalhando. E o nosso conceito, que a gente está no fórum de metrologia, é possui calibração e rastreabilidade. Essa é a nossa visão quanto metrologista. E tudo isso se resume numa coisa chamada credibilidade. Né? Credibilidade é uma coisa muito complicada. De forma geral, confiabilidade, a gente tem que entender que é a probabilidade de um item desempenhar uma função sob condições específicas, muito bem determinadas, de forma adequada, como previsto no projeto, durante um período de tempo pré-determinado. Ou seja, confiabilidade, elas tem que ser avaliada, mas tem que ter a clara noção que tem que manter para garantir a confiabilidade. Ou seja, na área de qualidade, metodologia, se uma vez você abordou isso, é para o resto da vida, certo? Então, se obteve uma certificação, tem que entender que é para sempre. Não pode voltar para trás. Muito bem. Mas confiabilidade custa. Custa, e muito. Tá? E leva tempo. Anos para se desenvolver. E tem várias fases, né? Várias fases em que você consegue ir construindo essa confiabilidade. O mais importante é ver o resultado, o que se espera disso. Para o gestor, ele espera ter o quê? Eficiência na manutenção. Para o diretor, quer ver o quê? Resultado. Então, cada um enxerga isso, mas tem que entender que leva tempo. E, principalmente, tem que investir o quê? Em tecnologia, trabalho em equipe, principalmente compromisso, né, da gestão sobre isso. Então, confiabilidade não é uma ação individual. Tem que ter investimento e leva tempo. Tem que se construir essa confiabilidade. A pergunta que eu coloco em relação a isso é: o setor de saneamento gerou essa confiabilidade? Aparentemente não. Principalmente metrológica, tanto na micro e principalmente na macro medição. Quanto de água está se captando dos mananciais? As agências reguladoras sabem exatamente? Essa é uma pergunta a ser colocada. Enquanto tinha disponibilidade, isso não era preocupante. Agora, estamos brigando gota a gota. Tá? Então, a metrologia tem um aspecto fundamental para justamente repassar essa informação para transmitir a confiabilidade, a credibilidade do processo. Bom, essa transparência eu costumeiramente coloco, tá? Justamente para quebrar um pouquinho o gelo, né? A gente está um pouco cético, né, em relação ao cenário, mas vamos entender aqui a visão de uns poucos engenheiros. O que eles entendem de confiabilidade? Isso aqui é alguém elaborou de forma, nem sabemos quem é, mas eu recebi isso de um amigo, um engenheiro, né? E ele, sabendo que eu sou meteorologista, ele falou assim, ó, começa a refletir sobre o que você está fazendo, né? Porque acho que a gente vai ter que mudar um pouquinho isso. E o conceito que eles colocaram, justamente, é o quê? O que eles entendiam, né, como precisão? E a gente sabe que hoje a gente pode falar precisão, mas podemos associar isso certeza, né? E aqui algumas definições que a gente pode imaginar sobre o que vem a ser definição, né?
quando alguém falava que deu exatamente, né, segundo a escala que eles colocaram, exatamente não é 0, é mais ou menos 5%. Perfeito, mais ou menos 4%. Na lata, mais ou menos 3%. Na bucha, 2%. Na mosca, 1%. E aqui foi censurado porque o pessoal começa a exagerar um pouquinho, né? Mas é exatamente isso que eu sentia no setor de saneamento quando eu perguntava: qual é a certeza que vocês praticam? Não, é perfeito. Quanto que é perfeito? Mais ou menos 4%. Mas, na verdade, não era isso. Era, muitas vezes, uma gambiarra, né? Ou era nas coxas, né? Aqueles indicadores que vocês viram do SNIS parecem indicar isso, né? Que aqueles números que vocês viram do SNIS, se vocês não sabem, é uma autodeclaração. As empresas não são fiscalizadas para divulgar aqueles números. É autodeclaração. Aí abriu a porteira para qualquer um fazer o quê? Declarar o que quer. Aqui tem outras definições, eu acho que se alguém tiver interesse eu posso passar depois isso aqui. Mas é só para a gente descontrair um pouquinho o que nós, metodologistas, né, ouvimos muitas vezes, né, de alguns engenheiros. Tal como, vocês não praticam ciência, né? Vocês praticam o que é um ato de torturar números até que eles confessem o que a gente acha que tem que ser. Tá? Então são algumas definições estranhas, né? Mas é isso. Bom, o que se espera do setor? O setor de saneamento e o setor de água vivencia uma corrida ansiosa na busca de soluções de medição, de rastreabilidade e de confiabilidade para a medição de vazão de água. Qual é a incerteza de medição? Isso não se aceita mais, né? Certo? O grau de precisão, aquele mais ou menos perfeito, essas escalas esquisitas. E na micromedição? Ou seja, no consumidor. Quanto que é essa incerteza? Bom, o primeiro problema começa. Medir vazão implica justamente usar inúmeras tecnologias. O mercado dispõe de inúmeras tecnologias e vários tipos de medidores. Aqui estou mostrando somente alguns que estão presentes no mercado. Ok? Não vou entrar em detalhes de cada um, mas a gente consegue dizer o seguinte: dentro desses aqui, quais são os mais usuais, né? Dentre esses aqui, quais são os mais utilizados por cada segmento? O setor de saneamento trabalha essencialmente com isso aqui. Essas são as tecnologias disponíveis. Mesmo essas tecnologias disponíveis, existem inúmeros fabricantes, inúmeras versões, uma grande variabilidade de situações. Então, realmente fica um pouco complicado um gestor ou alguém querer escolher um medidor para medir com uma certa confiabilidade. Bom, quando a gente fala em medição, a primeira coisa que se pensa é o quê? Medidor, né? Mas medir com confiabilidade não é só isso. A gente está falando de gestão. A gente fala de muitas coisas. O medidor é um deles. Instalação, instrumentação, propriedade, metodologia, outros recursos. E uma coisa que está surgindo fortemente é a questão do quê? Conectividade, comunicação, TI. Tem que estar integrado às soluções envolvendo transmissão de dados. Aqui são os exemplos para vocês. O que é um macromedidor? O macromedidor é um exemplo disso aqui. Um medidor que tem o quê? 2,5 metros de diâmetro. Vazões de 18 metros cúbicos por segundo. Esse é um exemplo. Um medidor um pouquinho menor, 1,5 metro. Pergunta: como gerar confiabilidade no medidor desse? Do ponto de vista metrológico é o quê? Leva para o laboratório. Pergunta para o setor de saneamento: vamos retirar esse medidor? Nem com a ordem do presidente. Porque vai parar o quê? A rede. E os custos envolvidos são enormes. Então, resposta: não tira medidor da linha. E como você transmite confiabilidade no medidor que você não consegue calibrar? Né? É uma coisa complicada, mas essa é a prática do setor. O medidor, uma vez instalado, não se tira mais. E como você pode esperar a confiabilidade disso? Você pode investir milhões, mas nós sabemos que tem que calibrar. Existem novas tecnologias, onde a gente consegue, por exemplo, mitigar esses problemas de retirada de medidor, paralisação da rede. Essas tecnologias são tecnologias emergentes. Então,
Só que, infelizmente, falta normalização. Se falta normalização, falta uma coisa chamada aprovação de modelo, né? Ou seja, para colocar esse medidor em uso, tem que ter aprovação de modelo e aprovado pelo órgão responsável metrológico do país. Isso não tem. Então, tecnologia existe. Falta ainda o quê? Confiabilidade sobre eles. Para isso, tem se usado um sistema de calibração em campo, né? Nós no IPT desenvolvemos um sistema que adotou uma tecnologia antiga, quando eu falo, é de 1836. É uma técnica desenvolvida por um cara chamado Henri Collet, que aproveitou o desenvolvimento de um famoso pesquisador na área de fluidos chamado Pitot. Tá? Então, nós usamos uma técnica chamada Pitot-Collet, que implica a gente medir o perfil de velocidade e para quantificar a vazão em campo. Para isso, desenvolvemos umas técnicas como essas aqui. Esse sistema de calibração aqui, ele tem uma incerteza, hoje nós somos RBC para isso, em torno de 2%. Segundo a nossa escala lá de precisão, 2% é perfeito, né? Exato, na mosca. Então, isso quer dizer o seguinte, que para o setor de saneamento, uma incerteza de mais ou menos 2% para a quantificação de água, tá bom? Eu diria que está muito bom para quem não sabe absolutamente nada, ou não sabia exatamente nada de quanto que é a sua confiabilidade e a incerteza de medição. Vejam só, pessoal, para quem pratica perdas de 40%, 70% em alguns casos, 2% é excelente. Então, é uma ótima técnica, uma ótima ferramenta para poder, pelo menos, fazer o quê? Um mapeamento diagnóstico inicial. E, ao fazermos isso para centenas, e até na ordem de cerca de 300 medidores no estado de São Paulo, nós identificamos essa dispersão, tanto na parte de erro, quanto também na parte de o quê? Envolvendo incerteza. Isso pode mostrar para vocês que muita coisa tem que ser melhorada. Tá? Para diferentes dias e tubulações, diferentes tecnologias, diferenças positivas, muitas vezes diferenças negativas, isso acaba refletindo exatamente o que o setor sabe da medição de grandes vazões. Slide. Muito bem. Eu vou mostrar uma outra slide, mas... Tá bom. Como errou a imagem. Mas é o seguinte, numa segunda fase, nós fizemos um trabalho, novamente, de calibração, onde as empresas receberam as informações e tomaram ações corretivas. E essa dispersão diminuiu bastante, ou seja, algum resultado está sendo esperado, principalmente no setor de saneamento aqui em São Paulo. Então, calibrar em campo, pessoal, é isso aqui que vocês estão vendo. Ó. Tubulações de 2,5 metros, tem que escavar para poder acessar a tubulação. Não é um trabalho extremamente complicado para fazer, e às vezes é no meio do mato. Tá? Muito complicado isso. Mas tem tido resultado. Muito bem. Submedição. Qual o problema da submedição, ou seja, no consumidor? O maior problema que nós temos é o chamado efeito caixa d'água, que é o seguinte, pessoal. Enquanto a gente consome água da rua, vamos dizer assim, no termo usual, a gente consegue trabalhar em vazões operacionais onde o medidor consegue medir. Só que, usualmente, o que se faz? A gente consome pontos internos. E essas vazões internas são supridas justamente pela caixa d'água, que repõe o quê? O volume a uma vazão muito baixa, onde o medidor não consegue medir. Então, a chamada perda comercial ou perda não física na área de micromedição se dá principalmente por efeito caixa d'água. O Brasil é um dos poucos países no mundo que usa a caixa d'água. Por quê? Falta água. Essa é a ideia. E essa submedição implica o quê? Que o medidor, essa companhia de saneamento que instala lá, não consegue medir essas vazões. E de quanto que é essa submedição? Ela pode chegar a 40%, pessoal. Então, é uma perda comercial muito importante para uma empresa de saneamento. Então, obviamente, ela vai investir nisso aqui, porque ela dá retorno financeiro. Fazendo uma caracterização por categorias de consumidores, a gente consegue traçar o chamado hidrograma baseado aqui, nas vazões praticadas. E essas submedições estão caracterizadas justamente aqui, onde não se consegue medir e onde existe a chamada submedição. Isso é inevitável hoje, porque
a tecnologia que o mercado dispõe sobre tecnologias de medição em vazões muito baixas, ainda tem muita coisa a ser feita. Então, a empresa de saneamento, ela, de certa forma, ela é punida. Ok? Bom, dessa forma, vamos voltar à questão da gestão e medição, né? Uma vez entendido que medição não é um medidor somente, mas envolve tudo isso, mas a gente não pode esquecer que tudo isso está interligado. Quer dizer, todos eles têm efeitos, né, em outras áreas. E como fazer isso? Uma possibilidade seria fazer o quê? Um sistema integrado. Ter o quê? Investimento em tecnologia. Fazer, por exemplo, a automação do sistema de captação, né, e tratamento de água. Implicar em tecnologia também para medir melhor, em tempo, se possível, real, o que está ocorrendo no ponto de consumo. E juntando tudo isso, usando os recursos de tecnologia de comunicação, pode-se fazer o chamado ERP, né? Enterprise Resource Planning, que é o sistema de gestão corporativa. E para isso, para os gestores e para quem toma a decisão, é muito importante para poder o quê? Tomar ação imediata e efetiva em relação ao processo de gestão. Bom, o que a gente pode concluir é o seguinte: existe uma barreira em relação justamente ao quê? A implementação de tecnologia do setor de água. Motivações regulatórias contraditórias. Regime regulatório administrado pela autoridade sufoca a inovação. Falta de PIDI no setor. A cadeia de suprimentos é muito fragmentada. Falta de sítio para testes e demonstração. Falta roadmap, ou seja, rumos, caminhos para tecnologias. Falta pessoal capacitado. Falta entendimento também das pessoas que vão usar as tecnologias sobre exatamente o que eles querem fazer. Não existe padronização. Falta incentivo para fazer o quê? Iniciar a sinergia industrial. Bem, a gente olha isso aqui e fala, isso é o Brasil, né? Não, isso é o Reino Unido. Isso foi retirado de um relatório, né, que é justamente esse relatório envolvendo justamente o Conselho de Ciência e Tecnologia ligado ao primeiro-ministro do Reino Unido, que é justamente o país, ou podemos dizer assim, onde a medição de vazão foi mais desenvolvida nos últimos anos, vamos dizer assim. Então, é um problema global. O Brasil também é uma vítima disso. Mas entendemos que isso tem que ser abraçado, tem que ser abordado, né? A abundância do recurso não existe mais, de certa forma, principalmente em São Paulo. Tem que ser bem medido para ter gestão. Então, medição é importante, não só o aspecto metrológico, mas é transmitir confiabilidade e essa confiabilidade ser realmente exercida na forma de gestão. É para isso que a gente imagina a importância da medição de fluxos hoje no setor. Obrigado.